Eu já vou pedir, Augusto, para a gente exibir na tela, porque estampa a capa dessa edição da Oeste, assinada pelo Silvio Navarro, Roubo Raiz, com a foto do presidente Lula e do então ministro da Previdência, Carlos Lupe, que caiu na semana passada. Está aí, então, a capa dessa edição da Oeste, mais uma farra aí com o dinheiro dos aposentados e pensionistas. Augusto. Posso comentar? Essa capa aí é uma dupla também reincidente, né? Isso aí, esses dois se conhecem e eu acho que deveriam conhecer melhor o povo brasileiro. O povo precisa aprender de vez que o dinheiro roubado é o dinheiro dele, é o nosso dinheiro. Sim. Qualquer gasto que seja feito é Margaret Thatcher. O governo não tem dinheiro nenhum. Cabe ao governo administrar corretamente, sensatamente, o dinheiro do povo. Agora, veja só, a Janja é apenas uma caipira deslumbrada querendo ver cartões postais. Ela investiu nisso, seguindo aquelas caravanas da cidadania. Ela persegue o casamento com o Lula com uma determinação elogiável para os planos dela, no caso. Desde 1994, ela acompanha caravanas da cidadania para ver se laça o cara que ela conseguiu ali engaiolar, já engaiolado em Curitiba. Vamos ver alguns detalhes, né? Ela vai antes, por quê? Nunca aconteceu isso na história de nenhum país. A primeira-dama não viaja antes. Sim. A primeira-dama, não existe essa figura. A mulher do presidente vai com o presidente em algumas viagens, em pouquíssimos países, para compromissos sociais. Vai ter um jantar aqui, vão passear em determinado lugar e tal, isso cada vez menos. Por quê? Porque falávamos aqui da tecnologia. Bastaria que o Lula tivesse enviado um telegrama de cumprimentos ao destinatário certo, errou aí também. E isso é mais cínico ainda. Vai a Janja. Está lá vendo como é que é o nome do balé de sempre? Cisnes. Pronto, está lá. Está vendo sem entender nada. Não entende língua, não entende aquilo, não entende de balé, não entende nada. Está lá. Passeando, eles falam alguma coisa em língua estranha, alguém traduz, ela vai para cá e para lá, esperando o marido chegar. O marido vai chegar para comemorar o dia da vitória. Esse é o problema da ignorância, né? Ela não se manifesta só no modo de governar, mas se manifesta em tudo. O Lula não tem a menor ideia do que foi a Segunda Guerra Mundial. Se ele nunca foi a uma aula de história na vida, o cérebro dele é um deserto de informações históricas. Como é que ele vai saber que quando a Alemanha começou a invadir os países ali vizinhos, a Rússia era aliada? Houve um tratado que ele nunca ouviu falar, né? O tratado, o acerto, a negociata beligerante feita entre União Soviética e Alemanha resultou na divisão da Polônia, resultaria na invasão da Tchecoslováquia, na anexação dos Sudetos. Fala isso para ele vai achar que você está falando de algum tipo de prato, né, de gastronomia. Aí eles comeram os Sudetos, engoliram os Sudetos. Ele vai pedir, dá um prato para mim que eu vou experimentar, para ver qual é o gosto. Ele não sabe nada. Ele não sabe que a União Soviética não rompeu o tratado para se juntar aos aliados. Foi a Alemanha que invadiu a União Soviética e abriu aquela frente leste lá, porque se achava já a dona da Europa. Quem venceu os nazistas foram os que lutaram desde o começo, sobretudo os ingleses, que resistiram àquele terrível começo de guerra que em poucos dias fez com que a União Soviética controlasse a Europa, menos uma ilha. E durante um ano
O Churchill fez o diabo para ver se o Roosevelt entrava na guerra, para que fosse possível enfrentar a Alemanha, enquanto a Rússia continuava, a União Soviética, engolindo países. E vai o Lula cumprimentar o homem errado. Vai cumprimentar o país errado. Porque ele deveria, então, visitar o presidente dos Estados Unidos ou o primeiro-ministro inglês. É isso que ele deveria estar fazendo. Tenta contar uma história dessa para o Lula. Pensa bem, Piotr, eu vivo perguntando aqui, a gente tem que pensar no seguinte, como é que seria a nossa cabeça se a gente não tivesse ido à escola por preguiça, como confessa o Lula? Sim. Nunca. Você não tem até um vazio na cabeça. Aí estamos falando aqui de Sudeto e surge essa dúvida. Será que esse cara está falando? O Lula é assim, a Janja é um pouco pior. E eles trocam ideias. Que ideias que eles vão trocar? É que hora eles vão almoçar ou jantar lá, porque eles vão em aviões separados. Ou a Janja, e a Janja diz que economiza uma passagem. Claro. Então estão cobrando bilhetes aéreos no Aerolula ou no Aerojanja. São dois já os aviões. Ela disse que tinha medo de voar no Aerolula. Não tem medo nenhum de voar nesse aí, que deve ser um pouco pior, mas que é um novo. A Janja de graça, bota qualquer teco-teco que ela embarca. Bom, nós aqui falando da farra das viagens, no chat a Cíntia Goulart lembrou, e nós aqui no Sul sem as verbas prometidas para a reconstrução. Muitos sem casas para voltar, diz ela. Cadê as casas prometidas? Desculpe, o Silvio acho que falou onde é que ia primeiras damas, onde iam. A Rosemary Noronha ia no fundo do avião, porque o trabalho dela só começava às 8 da noite, quando ela se dirigia aos aposentos presidenciais.